Hoje eu estava abastecendo o carro, aí eu abasteço no mesmo lugar de sempre. E de repente o rapaz na hora de fazer a cobrança ele soltou assim do nada, ele falou assim, nossa, essa pandemia tá ruim, né? Eu falei, por como assim? Que sentido tá ruim, né? Ele falou, não, porque eu jogava bola lá, olha como eu tô gordo, eu não tô jogando mais bola com meus amigos, tal, e eu tô inchado, tal. Eu falei, bom, isso é consequência, né? Às vezes também esse inchaço pode ser outro sintoma psicológico também. E alguma coisa está gerando ansiedade em você, porque a ansiedade, ela, ela cria um efeito da necessidade de comer mais, né? De se alimentar mais, para alguns. Eu falei para ele assim, isso aí é a ponta do iceberg, porque a gente vai ter que lidar com um problema muito maior depois dessa pandemia, né? Ele falou, como assim? Eu falei assim, ó, esse é o problema da psique, né? O problema da mente. Porque essa pandemia vai gerar lá daqui para frente assim uma horda de pessoas com problemas psicológicos, né? Aí você até me lembrou, né, de uma redação que eu fiz para minha prova de esse parágrafo dizia assim: tivemos que trabalhar, estudar, socializar e procurar entretenimento em um mesmo ambiente, o que tem causado um aumento da ansiedade que já estava se agravando com as expectativas criadas pelas redes sociais, provocando uma descarga emocional muito forte, contribuindo com conflitos familiares e dificultando as relações sociais e até na relação consigo mesmo. É evidente que futuramente o aparecimento de sintomas físicos seja inevitável, já que muitos brasileiros já sofriam de doenças da mente antes mesmo da pandemia. Teremos uma pandemia dentro da pandemia, como uma quarta onda. Então, assim, aí eu falei para ele, então isso vai se agravar, essa ansiedade, esses problemas psicológicos vão ser o mal maior. Aí ele falou assim, realmente, eu a minha mãe faleceu, né? Eu tinha uma estima muito grande por ela. Ela meio que foi meu pai e minha mãe ao mesmo tempo, tal. E eu me sinto muito mal. Às vezes eu sinto um aperto, uma tristeza muito grande, né? Do nada, né? Aí eu expliquei para ele assim, olha, você tem que procurar um profissional, porque para você externalizar isso, para você pôr isso para fora, para você pôr para o consciente, para você lidar com essa situação. Não adianta você pegar e falar assim, vou resolver de um outro jeito, assim, bar, amigo, conversar com outras pessoas que não estão capacitadas para ouvir, né? No entanto, que eu disse que às vezes a cura é pela fala. Só pela fala você já se cura. A vida, a sociedade, ela nos obriga a tocar em frente, cara, a tocar o barco, fala assim, ó, segue. Ele às vezes ele não teve nem tempo de lidar com luto, às vezes ele teve que seguir a vida, as obrigações dele, tudo, e não deu tempo dele absorver isso, né? Então o que que ele faz? Ele trava isso, ele cria uma barreira e joga lá para dentro, né? E isso emerge às vezes, mas não vai emergir, vai emergir de uma forma diferente. Uma vez que você criou uma barreira, jogou lá para o fundo, você criou uma barreira, ele vai querer se comunicar com você para você lidar com isso. E às vezes como ele viu que você recalcou, você barrou, ele vai subir através de um sintoma ou de alguns pensamentos, às vezes através até dos sonhos, né? Enquanto a mente no sonho ela tá organizando tudo que você aprendeu, algumas coisas também do subconsciente sobem e se entranham lá querendo se comunicar, querendo dizer, olha, eu estou aqui, eu preciso dizer, eu preciso sair, né? Eu expliquei isso para ele, ele falou assim, então eu falei, procura um profissional, porque você tem que saber lidar com esse luto, falar, só o fato de você falar o que você sentiu na hora, o que você passou, o impacto, isso já é meio caminho andado de resolver o problema. Às vezes dele estar engordando, às vezes não seria dele ter parado de jogar bola. Então eu falei para ele assim, então esse caso seu, né, voltando pro rapaz, às vezes pode ser um problema psicológico, um problema de você absorver, né? Ele falou assim, nossa, qual é o seu nome e tal, amanhã você volta aqui amanhã, você vem sempre aqui. Eu falei, olha, eu venho uma vez por semana com o abastecer, mas se você quiser alguém para conversar, aí eu te dou meu número aqui, né? Eu peguei, saquei um cartão que eu tinha aqui de alguns serviços que eu fazia assim, e falei, toma aqui, uma hora que você quiser conversar com alguém que vai saber ouvir você,
né, e vai saber tratar, lidar com isso, aí você fala comigo, né? Aí o fato só o fato de você transbordar isso para fora, você pôr para fora, isso já alivia um peso muito grande dentro de você, né? Já junto com o que a gente já tem carregado por aí, né? Então eu dei o cartão para ele e tal, ele teve que continuar o atendimento e eu fui embora. Olha só, do nada, eu não tava falando sobre isso, eu tava simplesmente eu abasteci o carro, falei assim, ó, tá aqui o cartão, tal, pensando na minha vida, né? Tudo bem que às vezes eu ponho uns negócios sobre o assunto, do tema que eu gosto de psicanálise para rodar no carro, para ficar ouvindo enquanto, mas nesse momento estava desligado. E do nada o cara me solta isso, ou seja, há muita gente represando sentimentos, represando muita coisa difícil que não aprendeu, não teve a oportunidade de lidar, de aceitar, né? E isso está gerando um problema, um impacto, né? Como esse rapaz falou, às vezes eu sinto sim, eu me sinto mal, me sinto triste, depressivo, né? E ele falou que era o caso da mãe dele e tal. Então, assim, ele não deve ter tido tempo de absorver o luto ainda. Eu acho que ele nem teve tempo. Ele falou assim, ó, porque às vezes a vida fala assim, ó, cara, 5 dias para você do seu trabalho, pá, mas volta aqui e bola para frente, a conta tem que ser paga, você tem que trabalhar. Então, as pessoas têm que entender que você tem que pôr para fora, você tem que pôr isso para cima, para você entender e você absorver isso, você lidar com isso, né? Não vai resolver, falar não vai trazer a pessoa de volta, mas assim, vai colocar na sua mente uma paz, entender e falar assim, olha, o que eu sentia, porque sentimentos que você represa, que você guarda, que você não põe para fora, eles ficam aqui dentro e geram problemas, geram sintomas. Então, assim, às vezes assim, você não vai resolver o problema, né? Você falar não vai resolver o problema, mas esse sentimento não desce pela goela, ou seja, não desce por goela abaixo e fica lá sem digerir, né? Então, assim, porque se ele fica lá sem digerir lá dentro, ele cria problema, vai criar um problema. Então, assim, digere ele aqui no consciente, se entende com ele, se alinha com ele, porque aí depois ele desce e ou seja, ele desce aqui resolvido, sem causar nenhum impacto.